Você já teve uma crise de ansiedade? Você sabe como é uma crise de ansiedade? Eu vou te falar um pouquinho como acontece a crise de ansiedade, e aí você vai tentar imaginar se de fato já teve ou não, tá? Então, assim, a crise de ansiedade, ela acontece a partir de um gatilho. Depois a gente faz um vídeo falando sobre os principais gatilhos, que é diferente da crise de pânico. Na crise de ansiedade, é muito comum a gente entender a gente localizar, a gente identificar quais são os gatilhos. No pânico, nem sempre a gente vai conseguir perceber ou identificar esses gatilhos, tá? Depois, então, a gente faz um vídeo especificamente sobre os principais gatilhos. Bom, a partir de um gatilho, a partir de uma situação, ativa os pensamentos. A crise de ansiedade, ela vai ativar em nós pensamentos, que é uma coisa diferente, por exemplo, da crise de pânico, que vai ativar a amígdala e logo vai ativar a adrenalina e vem umas descargas no meu corpo que não passam pela ordem do pensamento, já vai direto para a atuação. Na crise de ansiedade, o que vai acontecer é justamente desencadear esses pensamentos. E são, em geral, três tipos, podemos dizer assim, de pensamentos que são desencadeados, tá? Vou falar um pouquinho sobre o que são esses pensamentos. Primeiro, são pensamentos automáticos negativos. É algo que parece verdade, mas não é, como se fosse uma fake news da minha mente, tá? Então dispara ali uns pensamentos automáticos negativos, né? E eu tomo aquilo como verdade. Depois vem uma preocupação, um outro tipo de pensamento, é uma preocupação não realista. A gente fica com aquela preocupação em cima de alguma coisa que não é real, não é verdade, mas eu tomei como verdade. E aí uma preocupação incontrolável é o terceiro pensamento. É aquilo ficar obcecadamente na minha mente, tá? Então, a crise de ansiedade se inicia com esses tipos de pensamento. Então, a gente tem primeiro um gatilho que vai disparar esses pensamentos em nós, e a partir desses pensamentos, aí começa então algumas ações. Mas antes de dizer das ações, deixa eu só lembrar que esses pensamentos, eles têm origem, né, na nossa formação, nas certezas que a gente foi adquirindo desde a infância e adolescência. Certezas que a gente tem muito rígidas do nosso padrão mental, do nosso modus operandi, vamos assim dizer, tá? Então, esses pensamentos, eles não vêm do nada, não surge do nada a partir de um determinado momento, né? Então, assim, em geral, eles são embasados nessa crença de vida que eu tenho, normalmente muito rígida, que todos nós temos, assim, do nosso padrão mental, junto com uma situação do gatilho. Aí vai então disparar esses pensamentos automáticos negativos, né? Essas preocupações irrealistas que a gente falou agora, tá? Bom, disparou esses pensamentos, aí normalmente a gente começa a sentir alguns sintomas físicos. Uma palpitação, uma sudorese maior, às vezes uma dor de cabeça, um desconforto abdominal, uma tremura, às vezes perna bamba, algum descompasso físico. A partir desse descompasso físico, começa a me dar então uma outra sensação. Além dos pensamentos, então
partiu do pensamento, veio um desconforto físico e volta para o pensamento. Só que agora é um pensamento catastrófico sobre os sintomas físicos. Então eu começo a partir desse desconforto físico, começar a pensar, ai meu Deus, vai vir outra crise, ai meu Deus, eu tenho que me controlar. Ah não, mas agora eu tô passando mal de verdade, não, agora eu vou morrer, agora... não, mas que absurdo, já era para eu ter controlado isso, eu já a uma altura dessa do campeonato e eu ainda tô sentindo esse tipo de coisa, eu não posso ter uma crise de novo. E aí eu tô alimentando lá aqueles pensamentos automáticos negativos, né? Tô fazendo com que eles fiquem mais constantes e tragam ainda mais sofrimento e descontrole. Então a gente começa a se julgar e ao mesmo tempo querer frear, querer impedir aqueles sintomas de acontecerem no meu corpo e na minha mente. E uma coisa que a gente fala é que a gente não tem que impedir, querer frear essa ansiedade, porque isso é a maior possibilidade dela se instalar de fato, né? E aí a gente então vai, a gente aumenta os sintomas físicos e com isso aumenta os pensamentos negativos, automáticos, constantes, e aí a gente fica acelerando, aí a crise está instalada. Então, assim é uma crise de ansiedade, tá? Então, se você já passou por todo esse processo, isso é uma crise de ansiedade. Ainda não quer dizer um transtorno de ansiedade, tá? Eu expliquei aqui, claro que muito en passant, né, muito rapidamente, como se dá uma crise de ansiedade. E aí a gente também não pode esquecer a subjetivação, o jeito de cada um passar por isso, o jeito de cada um sair, o tratamento de cada um, isso é individualizado, mas o importante para esse momento que eu queria deixar nesse vídeo é o entendimento do que é uma crise de ansiedade, para que você acenda aí a atenção, né, a luzinha da atenção, para perceber se você está tendo crise de ansiedade, se você precisa procurar um profissional. Então, assim, se você tem essas crises, se elas são recorrentes, busque uma ajuda de um profissional. Parte boa. Esses pensamentos que desencadeiam tudo isso são pensamentos irreais. Eles não são reais, eles não são verdadeiros, né? Portanto, eles são a partir do treino, a partir do do processo de terapia, do autoconhecimento, do controle dos pensamentos, do diálogo com eles. Aí a gente vai entendendo que não precisa de ter a crise, a gente vai aprendendo a controlar a crise a partir do controle, do diálogo com os nossos pensamentos, do entendimento de que não precisa passar por isso. Então entende que não é frear a crise, é trazer o meu pensamento para a realidade e falar, opa, peraí, mas será que isso realmente pode acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu de fato? O que tem de real nisso, assim, né? Como é que isso pode se transformar na realidade? E aí a gente vai, então, conseguindo, nesse processo, treinar o sujeito para lidar com esses pensamentos e cada vez mais diminuindo, tirando força deles e com isso vencendo o processo de ansiedade. Tá legal? A gente vai falar mais sobre isso aí nesse nosso percurso. Um abraço!